Tá tudo certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de matemática, tá bom? Nós vimos a questão da subtração, como fazer uma subtração. E na aula de hoje nós vamos aprender uma subtração com o minuendo, com o zero no minuendo. Ou seja, os zeros estão bem aqui. E para a gente fazer uma subtração, nós sabemos que a gente tem que ir por ordens. Temos aqui centena, dezena e unidade. Para que a gente possa fazer uma subtração correta, é necessário que a gente vá de ordem por ordem fazendo essa subtração, tá bom? Então, nós sabemos que aqui é como se estivesse separado, né? Temos aqui as unidades, temos aqui as dezenas e as centenas, certo? Quando nós vamos subtrair 6 de zero, a gente consegue no zero tirar 6 unidades de zero? É impossível, a gente não consegue. E a gente sabe que quando a gente quer retirar um número, a gente tem que pedir emprestado pro coleguinha do lado quando a gente não consegue diminuir. A gente fala, ô parceiro, me ajuda aí rapidão. Calma aí. Ô parceiro, me ajuda aí rapidão, porque eu não estou conseguindo diminuir o meu coleguinha aqui de baixo. Então, ele sempre vai pedir para a ordem que está à sua frente, tá bom? Se aqui na unidade eu tenho zero e eu não vou conseguir subtrair, não vou conseguir retirar 6 de zero, eu vou pedir uma dezena emprestado para o meu coleguinha do lado. Mas, infelizmente, o meu coleguinha do lado também tem 0 dezenas. E então, o que eu faço? Eu vou pedir para o meu outro coleguinha do lado. Então, é aquele empresta. A gente vai pedir emprestado para quem tem número. Então, chegamos na centena. Sabemos que na centena nós temos uma centena. Então, a gente pode pegar aquela uma centena e emprestar. Porque não temos nenhuma centena embaixo. Então, a gente empresta com muita tranquilidade para ele, tá bom? Então, quando a gente empresta, automaticamente ele vai ficar 0. Não é verdade, gente? Porque se eu tinha 1 e emprestei meu único 1 para ele, eu não tenho mais nada, tá bom? Quando eu passo para o meu coleguinha do lado, bem aqui, eu vou ficar com 10. Porque eu emprestei para ele. Eu não vou ficar com 9, com 1. Eu vou ficar com 10, tá bom? Beleza? Aqui eu fiquei com 10, certo? Agora vamos lá voltar para nossa unidade. Quando a nossa unidade precisa pegar emprestado, aqui eu já tenho 10, então ele vai conseguir te emprestar a dezena que você precisa. Então, se aqui eu tinha 10, agora eu já não tenho mais 10, porque eu vou emprestar 1 para o meu coleguinha do lado, tá bom? Então, eu tenho 9. E aqui eu vou ficar com 10, tá bom? E agora eu consigo fazer toda a minha subtração. Depois que eu pedi emprestado, que eu já preenchi os meus zeros para que a gente possa fazer uma subtração, eu vou conseguir diminuir, tá bom? 10 menos 6 igual a 4. 6 menos 10, né? Porque a gente tira do maior, igual a 4. 9 menos 7 igual a 2. Então, 100 menos 76 igual a 24. Não é difícil que a gente fazer uma subtração dessa, mas a gente precisa se atentar nessa situação bem aqui. Se eu pedir emprestado, é que eu não tenho mais nada. Então, aqui eu teria 10. Mas ele também precisa de um número emprestado. Então, aqui já não são mais 10, são 9. E aqui, obviamente, será 10. Então, a gente tem que lembrar que a gente sempre precisa retirar, sempre precisa diminuir o número quando a gente empresta. A gente precisa diminuir o número quando ele empresta para o seu antecessor. Sempre, gente, sempre. Porque algumas das vezes a gente empresta e esquece de diminuir o número que emprestou. E isso faz com que a nossa subtração fique errada, tá bom? De fato, ver o livro, vamos fazer a leitura do que está sendo falado no livro de vocês, tá bom? No livro de vocês, diz bem assim: Ana e seu pai, Tiago, foram ao centro da cidade onde moram.
Ana escolheu uma boneca que custa R$ 58 e seu pai pagou com esta cédula, ou seja, com essa nota, uma nota de R$ 100. Vamos calcular quantos reais Tiago recebeu de troco usando a representação das peças do material dourado e o algoritmo da subtração. Representamos a cédula de R$ 100 por uma plaquinha. Essa plaquinha pode ser trocada por 10 barrinhas para podermos subtrair as dezenas. Ou seja, quando a gente tem um material dourado, nós sabemos que a placa representa 100. E 10 palitinhos, que são as dezenas, representam uma placa. Então, quando a gente vai subtrair, a gente vai desmembrar aquela placa para que a gente possa fazer a subtração, tá bom? Esse material dourado, ele auxilia na subtração, mas é necessário, é importante que vocês aprendam a fazer a subtração desse jeitinho bem aqui, ó. Subtraindo mesmo, arrumando a continha, subtraindo, tá? Porque vai ser uma maneira de auxiliar mais ainda vocês, tá bom? Vai ficar mais fácil. Aí aqui ele fez a subtração. Vamos fazer a subtração aqui no quadro pra gente visualizar passo a passo dessa subtração. R$ 100 menos 58. Olha só, aqui temos a nossa subtração. Fiz um número bem grande para que a gente consiga ter mais espaço entre eles e tal. Vamos lá. Nós sabemos que não conseguimos tirar 8 unidades de zero. Também sabemos que não conseguimos tirar 5 unidades de zero. Então, o único número que poderá nos socorrer é quem? A centena, o número 1. Tá bom? Então, eu vou pegar lá emprestado para mim. E aqui quer dizer que eu não tenho mais nada. Quando eu pego o emprestado para a minha dezena, aqui eu vou ficar com 10, certo? Agora, quando eu volto para a minha unidade, eu tenho que lembrar que ela também precisa de um número, precisa de uma dezena para que eu possa subtrair, tá bom? Então, aqui eu vou pegar emprestado desses 10. Se eu tinha 10 e emprestei para cá uma dezena, eu vou colocar a minha dezena bem aqui. E aqui eu já vou colocar o número, que foi o que restou depois de ter emprestado aquele número para ele. Então, agora nós conseguimos fazer a subtração depois de ter feito todo esse processo. 10 menos 8 igual a 2. 5 menos 9 igual a 4. 0, descemos para cá. Então, ele recebeu de troco R$ 42, tá bom? Não é difícil, é muito fácil, mas a gente precisa se atentar nesses pontos aqui do empréstimo, tá bom? Se emprestou, ele já não é mais o mesmo, ele vai ser alterado. Se for alterado, eu tenho que diminuir o meu número para poder emprestar para o vizinho, tá bom? Aí, gente, na próxima página, na página 24, ele também nos dá situações, mas agora com a unidade de milhar. Então, são 3 zeros, tá bom? Então, um vai emprestando pro outro e vai diminuindo assim a sua quantidade, tá bom? Beleza, gente? Então, vamos lá. A loja de brinquedos fica 1.000 metros, fica 1.000 metros da lanchonete. Ana e Tiago já percorreram 567 dessa distância. Quantos metros eles ainda precisam caminhar para chegar até a lanchonete? Então, nós vamos fazer essa subtração para saber quanto falta, tá bom? Nessa subtração aqui, algum de vocês teve dúvida? Quando eu perguntar assim, pode ligar o microfone para responder rapidinho, tá bom? Alguém teve dúvida? Né? Beleza. Agora nós vamos para a subtração com a unidade de medida. Então, aqui é o mesmo sentido quando são somente as centenas.
tá bom? Mas aqui nós vamos ter mais zeros e mais números para pedir emprestado para poder retirar, tá bom? Sabemos que não tem como tirar 7 de 0, não tem como tirar 6 de 0, não tem como tirar 5 de 0. Então, quem nos resta, quem vai ser o salvador da pátria nessa atividade, nessa subtração, é a nossa unidade de milhar, tá bom? Então, eu vou pegar emprestado e vou jogar para a minha centena. Mas eu tenho que me lembrar que a minha dezena também precisa. Então, aqui vai ser 9. Certo, gente? E beleza, que vai ser 9. Mas, aí eu empresto pra cá. Deixa eu colocar o 10 aqui mesmo, pra ficar bonitinho. Aí eu empresto pra cá e fica 10. Mas eu tenho que me lembrar que a minha unidade também tá querendo, tadinha. Então eu tenho que dividir com ela, tá bom? Então eu vou lá, que já não vai ser mais 10, vai ser 9. Quando eu empresto pra cá, eu fico com 10, tá bom? Então, vocês podem riscar, fazer um tracinho, colocar um número em cima. A gente tem que se organizar para não fazer bagunça e não se atrapalhar, tá bom? Então, aqui, 10 menos 7, 3. 9 menos 6, 3. E 5, 9 menos 5, 4. 433 metros, tá bom? Que eles precisam ainda percorrer. Certo? Vamos agora corrigir a questão 1, questão 2 e questão 3, tá bom? Na questão 1, diz o seguinte, que ao todo, na turma do quarto ano, né, em todos os quartos anos da escola, tem 300 alunos. 198 são meninas. E ele quer saber a quantidade de meninos. Para eu saber a quantidade de meninos, eu tenho que fazer o quê? Subtrair o valor total das meninas e o que sobrar, o que restar, a diferença é a quantidade de meninos, tá bom? Vamos agora fazer a subtração, tá? Deixem, por gentileza, o microfone ligado de vocês, que eu vou fazendo a pergunta e vocês vão respondendo comigo, tá bom? Como se fosse uma correção na sala de aula, tá? Aqui, 300, certo? Sabemos que de 8 não conseguimos subtrair 0, né? Não conseguimos tirar 8 de 0, certo? Então, nós vamos ter que pedir emprestado para a nossa dezena. Mas a nossa dezena também não tem número. Então, agora, a gente pede emprestado para quem? 3. E qual é a ordem do 3? A classe dele é o quê? Isso mesmo, a centena. Então, a gente vai pedir emprestado para ele. Aqui, não temos 1. Então, não vai ficar com 0. Nós temos o 3. Então, se eu peço 1 emprestado, quanto que vai ficar aqui, gente? 2. Muito bem, porque eu pedi apenas 1 emprestado. Então, aqui fica com 2, tá bom? Aí, aqui do lado, vai ficar com 10. Mas eu tenho que lembrar que eu vou para o meu colega do lado, para minha unidade. Se eu vou emprestar para minha unidade, com quanto eu vou ficar na dezena? 9. Aqui vai ficar 10. Agora a gente consegue subtrair tranquilamente. 8 menos 8, 2. 9 menos 9, 0. 2 menos 1, 1. Então, são 102 meninos. Agora nós vamos fazer a subtração, tá bom? Vamos lá. De cara, nós já sabemos que não tem como eu subtrair 0 de 3, nem 0 de 7. Não tem como, certo? Então, nós vamos já recorrer ao empréstimo na nossa centena. Pedimos emprestado. Aqui vai ser o 10. Mas eu tenho que me lembrar que eu tenho que emprestar para minha unidade. Então, aqui fica 9 e aqui fica o 10, tá bom? 10 menos 3 igual a 7. 9 menos 7 igual a 2. 1 menos 1 igual a 0. Então,
27 brigadeiros não foram vendidos e foram entregues na casa da professora Stephanie. Brincadeira, gente. Vamos lá. Quando a gente for subtrair aqui, temos unidade, centena, dezena, dezena, centena e unidade de milhar, tá bom? Então, sabemos que a nossa unidade, a nossa dezena e centena estão com zero. Então, nós precisamos recorrer... Tudo bem, Pedro. Então, nós precisamos recorrer a quem? A unidade de milhar, tá bom? Então, vamos já direto para a unidade de milhar para começar os empréstimos. Aqui vai ficar com 4, se eu já emprestei. Aqui seria 10, mas eu vou emprestar para minha dezena. Então, aqui será o 9. Aqui se tornou um 10, mas eu tenho que emprestar para minha unidade. Ficou um 9. Aqui, de fato, fica o 10, tá bom? Agora vamos subtrair. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 9 menos 6, 3. 4 menos 2, 2. Tá bom? Faltam 2.322 peças. Pouquinha, gente. Amanhã, em 20 minutos, adição e subtração, operação inversa. Quando eu digo o inverso de alguma coisa, quer dizer que é o contrário daquele número. Ou seja, o inverso da adição é a subtração. O inverso da subtração é a adição. Quando eu digo inverso, é o contrário, tá bom? Ah, quero o inverso de 2 mais 2. O inverso é 2 menos 2, tá bom? Operação inversa, tá bom? Então, aqui é muito tranquilo fazer essas contas, mas a gente tem que se atentar, tá bom? Temos aqui no livro de vocês, na página 28, uma conversa entre duas crianças, entre a Bia e o Marcelo, tá bom? Em que eles fazem charadinhas um pro outro, né? Para que eles descubram o número. Luiz, espera só um pouquinho que eu vou explicar o conteúdo agora. Daqui a pouco eu libero vocês para beber água e ir ao banheiro, tá bom? Vamos lá. Temos aqui o que o Marcelo vai falar. Ele diz bem assim. Pensei em um número, que é esse bem aqui, ó. Pensei em um número. Adicionei. Adicionar é a mesma coisa que somar. Adicionei 10 a esse número e encontrei 100 como resultado. Então, ele armou a sua continha, só que não sabemos e não temos noção de quem seria esse primeiro número. Porque ele diz, pensei em um número, adicionei 10 a ele e tenho 100 como resultado. Se eu quero descobrir quem é esse meu número bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação inversa. De que maneira, professora? Eu vou pegar esse meu número e vou subtrair. E vou diminuir pelo meu resultado. Porque eu vou saber quem é esse número bem aqui. Mas por que a operação inversa? Por quê? Se aqui eu estou somando para chegar a esse resultado, eu tenho que diminuir esse número do meu resultado para saber quem é esse número que ele pensou. Vamos fazer? Então, o inverso dessa operação é 100 menos 10, que é igual a 90. E se eu for voltar para essa continha bem aqui, nós sabemos que 90 mais 10 é igual a 100. Tá bom? Então, a operação inversa é dessa maneira. Se eu pensei em um número, adicionei, adicionar, somar, acrescentar, nos dá a ideia de soma, tá bom? Se eu adicionei 10 a esse número, tenho como resultado o 100. Eu quero saber que número é esse
que eu estive pensando, né? Vamos supor, fiz essa pergunta para Maria Luísa, e ela tem que adivinhar que número é esse. Ela vai fazer o inverso, vai fazer o contrário. Se aqui eu estou somando e eu cheguei a esse resultado, eu vou subtrair, eu vou diminuir esse número do meu resultado para eu descobrir quem é esse número bem aqui. Foi o que eu fiz. Eu peguei o meu resultado 100, subtraí, que é o inverso da soma, eu subtraí com o número que eu já tinha. A situação aqui. Vamos lá. A minha situação vai ser a seguinte. Pensei em um número, subtraí 0 dele e tenho como resultado 729. Que número foi esse que eu pensei? Mais uma vez, pensei em um número e subtraí 0 dele. Tenho como resultado 729. Que número é esse? Então vamos lá. Pensei em um número, subtraí 0 dele e tenho como resultado 729. Para eu descobrir que número é esse, o que eu faço? A operação inversa. Se é o inverso, eu vou somar. Eu vou pegar o meu resultado, opa, né, não é 700, 729 mais 0. Qual é o resultado, gente? 729, amores. 729, tá bom? É muito simples. A gente só precisa ter o inverso para descobrir que número foi esse que pensamos. Ou que número é esse que está em branco. Beleza? Vamos lá. A minha situação vai ser a seguinte. Pensei em um número, subtraí 0 dele e tenho como resultado 729. Que número foi esse que eu pensei? Mais uma vez, pensei em um número e subtraí 0 dele. Tenho como resultado 729. Que número é esse? Então vamos lá. Pensei em um número, subtraí 0 dele e tenho como resultado 729. Para eu descobrir que número é esse, o que eu faço? A operação inversa. Se é o inverso, eu vou somar. Eu vou pegar o meu resultado, opa, né, não é 700, 729 mais 0. Qual é o resultado, gente? 729, amores. 729, tá bom? É muito simples. A gente só precisa ter o inverso para descobrir que número foi esse que pensamos. Ou que número é esse que está em branco. Beleza?